Falamos já ao vivo, em definitivo, haja coração, é muita emoção. Ele que é neurocientista especializado em processos decisórios de reputação internacional. Professor da Universidade Federal de São Paulo. Segura o que eu quero ver. Olha o que ele fez. É mestre, é PhD, é pós-doutor. Olha o que ele fez. Segura. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Vem pra cá. Hoje o bate-papo é com ele, com o doutor Álvaro Machado Dias. Cadê o nosso hollywoodiano? Um homem de Hollywood, um penteado lindo, uma pele maravilhosa, um dos homens mais bonitos de São Paulo. Olha aí, cadê? Cadê ele? Eu tô esperando. Não aparece. Sumiu. Alô, Lodum! Alô, Lodum. Vamos lá, então. Boa, senhor. Vamos lá, então. Bahia. Aí, ô Lodum, cadê o Lodum? Vai falando todos os estados. Vamos lá, olha, Rio Grande do Sul. Cadê o Baitaca? Cadê o Baitaca? Foi criado na campanha, rancho de Barrecapim. Por isso é que eu canto assim, para lembrar meu passado. Vamos lá, eu me criei dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Alô, minha Santa Catarina! Santa Catarina, vamos lá, minha Santa Catarina. Olha só os catarinenses, Armandinho. Armandinho, hoje eu acordei querendo ver o mar, mas eu moro no meio de uma selva de pedra. Quero ver passar pelos outros. Vamos lá, Paraná, vamos lá. Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Vamos lá, aí está ele, o nosso hollywoodiano. Atenção, tá nos ouvindo, doutor? Tô ouvindo sim, tudo bom? Vamos lá, Álvaro Machado Dias, neurocientista. Seja bem-vindo ao Bem Amigos. Eu agradeço demais por vocês me receberem mais uma vez aqui, né? Verdade. O prazer é todo nosso, Álvaro, mais uma vez, né, estar aqui no Boa da Pan. E hoje, falar um pouquinho também sobre inteligência artificial, né? Vamos bater um papo sobre isso hoje? Com o maior prazer. Que legal. E você está trabalhando nessa área há quanto tempo, Álvaro? Mais ou menos 7 anos. Eu sou neurocientista, né? Então tem uma relação muito próxima entre as duas áreas. Então eu posso dizer que eu estou há mais de 15 anos. Mas especificamente em cima dos problemas da inteligência artificial, em torno de 7. Ah, certo. E você está num ambiente muito bonito. Onde que você está nesse exato momento, doutor Álvaro? Na minha casa. Ai, que delícia! Eu trabalho, assim, vários dias em casa. Como eu faço muito trabalho científico, intelectual, tem uma parte que eu acabo ficando, enfim, isolado, fazendo, e eu faço aqui de casa. Eu moro perto de São Paulo, mas não dentro da cidade. É igual a gente aqui, que mora em Colombo e fala que Curitiba. A gente entende bem isso aí. É bem isso. É bem isso aí, a gente entende. Que legal, muito arborizado. Muito e eu conheço Colombo, está a 15 minutos de Curitiba. De helicóptero, né? Doutor. De helicóptero, doutor. É verdade, sem trânsito, 2 da manhã. Mas o senhor veio buscar um carro que roubaram? O que é? Colombo aqui, com certeza veio buscar um carro que roubaram de você. Não, uma questão empresarial me motivou a conhecer. Ah, entendi. E qual foi a última vez que veio para Curitiba? Já faz 3 anos, mais ou menos. É um pouco antes da pandemia. Ah, mas tem que vir aqui um dia visitar Curitiba novamente e nos visitar aqui no estúdio, viu, doutor Álvaro? Eu vou com o maior prazer do mundo. Aí eu vi que o doutor gosta de vinho também. Eu tava assistindo uns podcasts e vi o senhor lá no Inteligência Ilimitada. Sim. Tava lá tomando um belíssimo vinho. Se eu não soubesse que o senhor... Espanhol. Eu até trouxe uma garrafa aqui pra gente degustar, mas como o senhor, eu achei que o senhor estaria presencialmente aqui. Mentiroso. Vamos ter que tomar sozinho a garrafa de vinho. Que coisa. Ô, doutor, mas conta um pouquinho pra gente, assim, ó, principalmente pra nossa audiência, como é que funciona um trabalho de um neurocientista, né? Em que consiste, né? Quando que uma pessoa te procura? Neurocientista é o cientista que trabalha com o cérebro. Em geral, os trabalhos em neurociências, eles têm, assim, os mais sérios, eles têm começo, pelo menos, dentro da universidade. Então, por exemplo, no meu doutorado, que eu fiz há muito tempo atrás, eu acabei em 2010, eu trabalhei com processos decisórios no cérebro humano. Legal. Então, assim, a minha pergunta é, o que afinal de contas, é a intuição decisória? Quando a gente sente que
eu não sei bem explicar, mas eu acho que é melhor isso daqui do que aquilo ali. Ou então assim, que é muito comum. Putz, tá parecendo muito bom, mas eu não sei, não confiei, não vou comprar ou não vou seguir por esse caminho. O que é que acontece de fato no nosso cérebro? Essa era a pergunta. E aí, como que o neurocientista responde uma pergunta como essas? Fazendo um experimento ou um conjunto de experimentos que não simplesmente observa o comportamento das pessoas, escolhendo o relato das pessoas, contando o que elas usam para escolher, mas olhando dentro do cérebro, com ressonância, com eletroencefalografia, que é ondas cerebrais, e outras tecnologias, o que de fato está acontecendo. Então é essa coisa que é uma combinação de experimentos com ferramentas de análise dentro do cérebro, que está para além da caixa preta e, portanto, para além daquilo que a gente pode falar. É isso que faz a neurociência. Uma coisa que eu lembro do dia que o senhor participou com a gente aqui, e eu lembro que eu fiz uma pergunta sobre questão de... quantas decisões mais ou menos a gente tomava no dia, e até no dia eu lembro que eu fiz um comparativo com algumas mentes brilhantes, né, que acabam escolhendo sempre as mesmas roupas, né, o mesmo tom de roupa para tomar menos decisões e digamos assim, falando de uma forma bem ingênua, assim, guardar o cérebro para decisões mais importantes. Eu lembro desse papo. E agora me bateu uma outra dúvida em cima mais ou menos disso e do que o senhor comentou no começo, essa questão do nosso cérebro, assim, tomar decisões, né? Existe, assim, a ciência explica a partir de que idade a gente começa a fazer isso, porque geralmente a criança, quem toma as decisões ali é os pais, né? Mas o nosso cérebro em si, ele começa a tomar decisões, assim, a partir de quando? É já nenê, doutor? Então, primeira coisa, assim, eu lembro da sua pergunta, da sua colocação no nosso último papo. Eu achei que foi brilhante, tá? E você tá absolutamente certo. Ele vai ficar se achando agora, doutor. Obrigado por estragar nossa tarde agora. Um ano falando disso. Ele é uma mente brilhante, doutor. Mas esse ponto é muito legal mesmo. Em suma, a gente tem que escolher nossas brigas na vida. E isso vale para as tomadas de decisão. Escolher as brigas, preferência é escolher 0 brigas. Mas nas tomadas de decisão, esse é o papo. Então, se você quer tomar as melhores decisões quando você senta para escolher uma coisa no cardápio, num restaurante, você, consequentemente, não vai tomar as melhores decisões nos assuntos mais sérios, porque a sua energia e o seu tempo vão ter sido desperdiçados em processos decisórios menos importantes. Então, saber concentrar e olhar para o que interessa na sua vida é fundamental. Eu diria que é um caminho para a felicidade. Nesse sentido, até as tomadas de decisão são um caminho para a gente ter uma verdadeira filosofia de vida e não simplesmente um conjunto de dicas ou qualquer coisa do gênero. Fechado esse ponto, olha só, a criança, ela, no fundo, tal como o adulto, ela toma a maioria das decisões da vida dela de maneira autônoma. E isso, curiosamente, vale até para o bebê. Por quê? Porque a maior parte das nossas decisões, elas não podem ser monitoradas. A gente consegue monitorar depois que aconteceu. Mas, por exemplo, a decisão da pessoa de pegar uma coisa, de pular do cadeirão e assim por diante, elas precedem a nossa capacidade de planejamento a maior parte das vezes. E é por isso que muitas vezes acidentes acontecem. Então, assim, o ser humano, ele vem para o mundo com uma capacidade exploratória e uma motivação para explorar, que são a origem das tomadas de decisão. Por que a gente toma muita decisão? Porque isso daí, esse processo de escolher, é fundamental para a gente conhecer o mundo. E por que a gente precisa conhecer o mundo? Porque, ao contrário das outras espécies, que já, assim, tem genes que já são, assim, manifestos, e aí os comportamentos são fixos, a gente está aqui para aprender. A gente é muito mais inteligente porque a gente vem ao mundo de maneira muito mais imatura. E não o contrário. A nossa infância dura muito mais que a infância de qualquer outra espécie. Ou seja, a janela de aprendizado é infinitamente maior. Tá aí a nossa vantagem adaptativa que a cultura nos traz. E para isso, tomar decisões, arriscar, experimentar, se dar mal, corrigir rotas é fundamental. Então, o que o senhor está resumindo, o que o senhor está dizendo é que as crianças tomam decisões, assim como nós, a partir das nossas necessidades. Teoricamente seria isso, né? Então por isso que a criança toma uma decisão, porque ela
aparentemente, ela, na cabeça dela, ela precisa fazer alguma coisa e toma uma decisão. E também tem que se frustrar, não é? Doutor, eu tô terminando de ler... Desculpa, Dani, te cortei. Não, é que a Ju falou alguma coisa ali. Tipo assim, porque daí ela tem que tomar decisões também, mas ao mesmo tempo ela tem que se frustrar também, sabendo que ela não conseguiu fazer aquilo, ou algo do tipo, porque ajuda na criação dela ali. Não necessário. É, o não necessário. Genial que você falou, totalmente necessário, Temos é isso aí. Inclusive, por essa razão que eu acho que a gente, assim, eu sou pai de uma menina de 5 anos, e obviamente eu tenho aquela vontade de proteger completamente, Sim. Mas, fechando esse parênteses, é exatamente por isso que eu acho que às vezes a gente tem que segurar esse impulso da proteção excessiva e deixar a pessoa, que por acaso é criança naquele momento da vida, encontrar as dores do mundo. É claro, de maneira controlada. Você não vai deixar seu filho, sua filha se machucar e assim por diante, mas ter aquela experiência do que acontece quando você tem um comportamento que não é legal é importante. O Dani tem uma criança também, né, Dani? Até porque pai é quem cria. Cala a boca. Tá vendo, doutor? O que eu faço? Olha o que você tá criando. Olha o gênio que o senhor criou. Olha o gênio que o senhor criou. Ô, doutor, queria fazer uma pergunta pro senhor, que eu tenho um filho também, né? Uma filha, ela já tá com 8 anos. Mas por que... Eu queria que o senhor... Não sei se tem explicação dentro da sua... Ciência. Né? Dentro da sua ciência. Por que quando a criança... Vou dar um exemplo. A criança tá em cima do muro. Aí você fala, não pule. A criança vai lá e pula, desgraçado. Por que a criança faz isso? Tem uma explicação isso? É assim, os fenômenos mais interessantes do comportamento humano, eles justamente são interessantes porque eles não têm uma explicação única. Eles não são óbvios. Esse é um caso. Você tem pelo menos 2 explicações concorrentes, ou seja, 2 que podem explicar, e não é que elas são assim paralelas, em alguns casos é mais uma, em outros casos é mais outra. Um caso que é muito importante é o seguinte: quando a gente está numa situação que a gente mesmo está sentindo que é uma situação de risco, qualquer alarme, qualquer susto gera uma disrupção do comportamento. É por isso, por exemplo, que se você vê uma criança numa janela, você não pode gritar, você não pode fazer alarde, porque esse alarde gera essa disrupção e a disrupção como uma forma de se manifestar, igual como um reflexo. Ela vai gerar esse comportamento que é justamente o que você não quer. Então, nesse caso, falar não pule ou falar qualquer outra coisa, como pule ou vamos almoçar ou qualquer coisa assim, é suficiente para a criança disparar aquele comportamento, porque ela está sob tensão, buscando esse controle, e assim que ela abandona esse estado de tensão mental, esse esquema mental, ela age de maneira impulsiva, justamente porque o cérebro dela é impulsivo por natureza. Então essa é pelo menos metade da explicação. A segunda parte é o seguinte: a criança, quando explora o mundo, dentro do esquema mental dela, muitas vezes ela está brincando, mesmo em situações que a gente acha que aquilo é absolutamente assustador. Eu levei minha filha num parque que tinha arvorismo. Minha filha estava em cima de uma árvore brincando, e aí o instrutor tirou, ele tem em momentos diferentes, você tira aquele cinto de segurança para trocar e etc. E ela brincando de ficar num pé só, e eu me atirando no chão, minha mulher também, desesperada, uma coisa assim de louco. Para ela aquilo é uma brincadeira. Então o que acontece? Quando você vai lá e fala não faz, a criança sente que aquela brincadeira dela está sendo tolhida. E aí ela sente que para aproveitar aquilo, o melhor que ela faz é justamente realizar o comportamento final, aquilo que, vamos dizer assim, daria o desfecho para a brincadeira antes que ela perca essa oportunidade. Então você tem 2 razões. Uma que é absolutamente inconsciente, que é assim, ela toma um susto e ela age de maneira impulsiva. Como ela estava concentrada, maneira impulsiva significa pular, significa fazer o comportamento que não é para fazer. E a outra que é consciente e tem a ver com a sensação de que o prazer dela, a experiência dela está sendo subtraída, e aí o melhor que ela faz para aproveitar a última gota desse prazer é direto ir para os finalmente, por assim dizer, da ação. Puxa, que pena que minha mãe não conheceu o senhor antes, eu teria apanhado bem menos. O pai que acha que quando a criança está fazendo uma coisa dessas, a gente tem que ser bem tranquilo, fingir que não tá vendo, chegar pertinho
E aí quando você consegue, você segura no braço bem forte e tira ela dali, entendeu? Porque qualquer coisa pode gerar um comportamento impulsivo, ou então justamente esse comportamento irracível, e ela pular e se esborrachar, e é perigosíssimo. Legal. Então os pais têm que cuidar muito com essa atenção, né, com os filhos. Não pode... Sim, pais, né? Por exemplo, na verdade tem coisas muito óbvias, né? Você tem que ter, por exemplo, tela, essas coisas em casa. Isso aí é básico, né? Chinelo, voador. Mas vamos dizer, parece uma coisa que, sabe, isso que é um descuido, né? De repente você vê seu filho, ele tá em cima de um muro de 3 metros de altura. Meu Deus. Você tem que chegar muito tranquilo perto pra retirá-lo de lá, não eu não consigo fazer escalar o muro. A minha idade. Ô, doutor, Mas falando das crianças, agora passando para os adultos, né? O senhor que é um estudioso, neurocientista, né? E sou psicólogo também, formado pela USP. Opa! Uma das minhas formações. Então isso aqui eu tô falando muito do ponto de vista... Eu atendi centenas, não, milhares de pacientes... Não, sei lá, centenas ou milhares de pacientes, mas muitos pacientes de todas as idades, até chegar aqui no momento que eu tô de vida. Bom, e eu percebo uma coisa assim, por mim até, e também... Quando eu tô bravo com alguma coisa, por exemplo, acontece alguma coisa, me tira do sério. O Flamengo perdeu ontem, doutor. Por exemplo, não quis falar nada. Aí eu fico torcendo nesse dia pra encontrar pessoas que eu não gosto, que normalmente eu não faria mal se eu estivesse bem. Meu Deus! Mas nesse dia eu tenho vontade de encontrar certas pessoas porque eu tô simplesmente com vontade de fazer mal. Momento terapia. Isso é um momento psicótico de cada um que o ser humano tem, ou é uma coisa normal devido a... Alô, polícia! O gatilho. Essa pergunta é hilária mesmo. Não, olha só, ela não é psicótica, tá? Porque o termo psicótico tem um sentido muito específico. As psicoses são transtornos mentais que tem a ver com uma disrupção no funcionamento da mente. Então, por exemplo, na esquizofrenia, que é um transtorno psicótico típico, você tem escuta de voz, então a sua maneira de entender o mundo, ela é rompida por uma outra lógica que parece que estão injetando vozes na sua cabeça, e assim por diante. O transtorno bipolar também tem suas peculiaridades. Fecha esse parênteses. Vamos dizer assim, isso daí é normal ou isso daí é anormal? Eu diria o seguinte, obviamente isso é normal porque estatisticamente é normal. As pessoas se sentem assim mesmo. A outra pergunta é, mas isso aí é a maior manifestação de sabedoria imaginável? Claro que não, né? Vamos ser bem sinceros. Sim. Mas também, não necessariamente a gente está aqui na Terra para ser os próximos Budas, né? Mas, de fato, não é. Agora, por que que eu vou dizer assim, esse deslize do ponto de vista da nossa sabedoria acontece, né? No sentido em que não é um comportamento que é bom para você mesmo e, evidentemente, não vai ser bom para quem está em torno. Porque quando a gente tem uma frustração, ou quando a gente tem qualquer outra forma de desprazer que vem associado com energia para fora, que é diferente da depressão, que é para dentro. Então, quando você tá, por exemplo, alguém te contraria profundamente, ou você quase tem uma briga, isso também acontece. Quando a gente quase tem ou a gente tem uma discussão forte com alguém, a gente sai também com esse mesmo sentimento. Quando as coisas são negativas e para fora ao mesmo tempo, a gente sente uma necessidade de canalizar essas emoções. Então, qual que é a ideia? A ideia é que quando você for lá encontrar aquela pessoa, que seu desafeto, que, por exemplo, fica martelando 7 horas da manhã em cima da sua cabeça, no andar de cima do apartamento, sabendo que é proibido, que só pode começar a fazer coisa às 8 da manhã, com martelo lá, fazendo sei lá o que ele faz lá, e você quer falar aquele monte, você fala, agora que eu vou falar aquele monte para essa pessoa. Quando isso acontece, o que você, na verdade, está manifestando é o desejo de tornar esse sentimento que não tem forma em algo formatado, para tirar ele de você. Qual que é a verdade profunda que isso revela sobre o ser humano? Que os nossos sentimentos, eles são aliviados quando a gente associa eles a uma razão. E é por isso que muitas vezes pessoas que têm assim, neuroses, assim, se sentem mal com tudo, elas tendem a achar que todo mundo é mau caráter, todo mundo está sacaneando elas e assim por diante. Porque isso ajuda a liberar essas angústias. Você sentir que não, sou eu mesmo, isso aqui está em mim, é muito mais duro do que você falar fulano de tal, beltrano, cicrana, essas pessoas estão fazendo tudo isso contra mim e assim, uau, você
injeta esses sentimentos ruins no mundo, liberando um pouco do seu próprio interior, dando um pouco de paz para você mesmo. E a outra pergunta, doutor, é que chá que o senhor tá tomando? Eu tô chamando chá de camomila. Boa. Ô, doutor, Aqui do meu quintal. e falando nessa questão aí de processo decisório, tomada de decisão, né? Eu comecei a ler há uns dias atrás um livro da Mel Robbins, que é o Poder dos 5 Segundos, né? E eu achei bem interessante, assim, que o livro fala, na verdade, de você tomar uma decisão em 5 segundos. E aí ela ensina um exercício de mais ou menos fazer uma contagem, mas de trás pra frente, né? O 5, 4, 3, 2, 1... do que 1, 2, 3, 4, 5. O que ela quer dizer? Que quando você faz essa contagem regressiva ali, né? Quando você chega no 1, o seu cérebro automaticamente te impulsiona a se movimentar, né? A tomar essa decisão. Paro de ler o livro, doutor, ou continuo? Não, eu acho que você deve continuar. Eu acho que é muito legal a gente se esforçar para compreender mais essas coisas. Eu não acho que, assim, a grande discussão é qual é a fonte de leitura. Eu acho que a grande discussão é, vale a pena investir tempo para se conhecer mais, conhecer a mente mais a fundo? Isso. A minha resposta é, com toda certeza, sim, tá? A Mel Robbins, vamos ter em mente que ela é uma pessoa que tem uma história de vida, ela tem uma trajetória, ela, sabe, ela tem todo o mérito nessa discussão. Então eu acho que mais ainda vale a pena por causa disso. Não é uma pessoa que, assim, caiu de paraquedas e de maneira absolutamente, vamos dizer, hipócrita, está tentando aproveitar esse campo que não é dela para botar os 2 centavos dela lá. Não é verdade. Agora, dito isso, é um livro voltado à ciência pura? Não, é de aplicação. Sim. Né? Sobre autoconfiança, sobretudo. De depoimentos, né, doutor? Legal. São muitos depoimentos, né? São muitos depoimentos. Vale a pena ver, por exemplo, o TEDx dela, né? Ela fez um TED Talk, que é legal. Muita gente já viu eu já vi esse TED Talk, tá? É bom o TED Talk. Agora, de fato, não é uma discussão, ela não coloca a coisa num nível que quem produz ciência no assunto vai parar para debater. Mas tudo bem, não é o objetivo, não tem problema nenhum. Tá certo. Ô, doutor, uma perguntinha. Eu sei que a pergunta, dependendo da forma que o senhor vai responder, é uma capilaridade gigantesca, mas assim, tipo, sendo objetivo. É o quê? Uma capilaridade. Eu não sei nem falar isso. Aqui eu e o doutor somos cultos, aqui nós sabemos o que nós estamos falando. A gente se entende. Ele até se engasgou lá. Eu sei porque eu fiz implante capilar, então a capilaridade também. Maravilhoso. Boa, Ziqueta. Doutor, resumindo, quem sonha muito é ruim? Diferentemente de quem não sonha nada, por exemplo? O sonho, ele ajuda ou ele atrapalha? Ele na sua performance, por exemplo, você acordou, você sonhou muito, enfim. Acho que o senhor entendeu, né, a pergunta. Eu entendi perfeitamente. Eu não acho... Assim, sonhar muito não é ruim. Não sonhar nada que eu diria que é ruim, tá bom? Mas também não terrível. Mas tem gente que não sonha nada. Por que eu acho que é ruim? É sinal de doença, de alguma coisa, não sonhar nada? Não é. Mas eu acho que o sonho é um estímulo a mais, muito rico na nossa vida, na vigília, nossa vida enquanto a gente está acordados. Isso é muito, muito legal, entende? Então é como você, por exemplo, tem gente que quando você fala assim, imagine um prédio, agora imagine que ele tem um grande grafite dos Gêmeos do lado. A pessoa fecha os olhos e imagina. Tem gente que não consegue. Tá? Isso chama afantasia. É uma dificuldade de imaginar. Caraca. A gente está descobrindo que tem isso. Tem gente, quando você fala assim, imagine você mesmo dando uma bronca em você. Você se imagina e ouve até essa voz na sua cabeça. Essa voz que a gente chama de subvocalização. Tem gente que não consegue fazer isso. Não tem nenhum problema, essas são coisas muito novas, mas a gente já sabe que as pessoas que têm a fantasia, que é a dificuldade de imaginar, ou então que não tem essa voz interior, costumam ter performance, para se usar uma métrica dos dias atuais, normal. Mas é legal, se você conta com esses recursos, incorporá-los na sua vida. Então, assim, eu não sou uma pessoa
que sonha muito, assim, eu sonho, eu acho que todas as noites eu sonho, todo mundo sonha, na verdade. A questão é, eu não sou uma pessoa que lembra tanto dos sonhos, mas eu tento aproveitar os fragmentos que eu lembro de maneira como se eu estivesse me divertindo comigo mesmo, sabe? Não é ficar de manhã tentando decodificar todos os sentidos dos sonhos. Pra ser bem sincero, eu sou meio cético em relação à ideia de que todos os fragmentos de um sonho têm um sentido pessoal. Porque, como neurocientista, eu sei que uma das funções do sonho não tem nada a ver com sentidos pessoais, nada a ver com simbolismo, tem a ver com uma fixação das memórias das experiências que a gente teve durante o dia. Será? Então, ok. Será que eu já... É porque eu sonho muito em ter uma air fry. Será que eu já tive? Pode ser. Será que eu já tive? Ou você vai, às vezes é uma premonição, doutor, e o pessoal vai morrer queimado. Ou ele quer fritar alguém, né? Quem que ele quer fritar? Essa é a pergunta, né? E acontece também ou tá com medo de ser frito? De ser frito, acho que tá com medo de ser frito. E nesse caso, acontece de você não lembrar do sonho? Você sonhou, mas não lembra? Sim, boa parte dos trechos dos nossos sonhos não são lembrados. Existem estudos mostrando que tem relação entre o funcionamento da sua memória e o quanto você consegue lembrar dos sonhos, tá? Então, mas não é para o pessoal que está escutando entrar em pânico e achar que está com problema de memória, tá, Alzheimer, nada disso. Mas, de fato, por exemplo, crianças tendem a lembrar mais e adolescentes também. Então, tem um processo natural para a maior parte das pessoas. Então, o Jung, né, que foi um grande psicólogo, e psiquiatra, ele lembrava muito, até os últimos dias da vida dele, assim, ele construía narrativas inteiras em torno de sonhos enormes. Existe uma técnica hoje em dia de sonhos lúcidos, em que as pessoas vão acordando no meio da noite para poder lembrar pedaços de sonhos, e com o tempo elas começam não só a lembrar muito mais, mas em algum nível induzir o próprio caminho dos sonhos. Então, tudo isso existe, mas assim, tem gente que não lembra nada, e o que acontece, né? Quando você não lembra nada, na prática é simplesmente que sua vida tem um canal a menos de simbolização. Ju, você tem um canal a menos, Ju. Eu acho. Porque eu sei que eu sonho, mas às vezes eu não lembro de nada. Tipo, às vezes eu fico, será que eu sonhei? Você tem um canal a menos. Sabe o que a gente pode fazer? Lá em Tamandaré, a gente é pobre, a gente põe bombril na antena. Bombril na antena. Vamos pendurar um pedaço de bombril na tua orelha, aí você lembra tudo. É porque eu sonho você tá brincando, mas tem um negócio muito interessante. Desculpe. Não, pode concluir, doutor. Tem um negócio muito interessante, que é uma linha nova nas neurociências de usar ressonância magnética funcional para põe a pessoa deitada, dormindo dentro da cápsula de ressonância, para decodificar os sonhos. Caraca, nossa. Ou seja, você lê algumas imagens dos sonhos diretamente da chapa de ressonância. Vai aparecer um X-vídeo do Zico. A gente está muito no começo disso, mas também não tão no começo assim. Os primeiros estudos com isso são de 2008. E a gente está avançando nessa capacidade de conseguir decodificar diretamente de sinais cerebrais qual é a imagem mental que está ali. Então, no futuro, parece bastante óbvio, assim, eu acho que as pessoas os neurocientistas não estão mais questionando que a gente vai, de fato, conseguir reconstruir parcialmente narrativas oníricas, ou seja, sonhos. Entendi. Legal, hein, vai dar muito mais ganhador da Mega agora. Que a gente essa sonha. Parada aí, eu tava louco, né? por coincidência, eu tava vendo, eu não lembro o nome do rapaz que tava conversando sobre isso, que é da inteligência, essa inteligência artificial nova aí, que é o metaverso. O metaverso também, né? Que você entra dentro de uma realidade que é igual o Twitter, você constrói ela, você abandona ela pra fazer a tua vida real, e quando você volta, a tua vida lá no metaverso, ela continuou rodando, ela continuou girando. Isso se chama adolescência. Porque é uma parada que acontece tipo quase como um sonho. Você tá ali na realidade, de repente você acorda, não, era um sonho. Emendando essa pergunta aí do Dani, olha só, tem muita gente falando que 10% da humanidade vai desaparecer, né, doutor, por conta da inteligência artificial. A gente corre risco, sim, de extinção por conta da inteligência artificial? Tá olhando o celular, é atropelado, morreu. Então, foi muito inteligente. A gente tá numa fase de muita preocupação e muita discussão em torno da inteligência artificial.
menos por causa do metaverso e mais por causa do ChatGPT, né? Essa tecnologia que ganhou. O ChatGPT é um chatbot, então uma ferramenta de conversação por texto, que hoje em dia é capaz de realmente ter um desempenho em tarefas verbais idêntico ao nosso, em muita coisa, até melhor. Então, por exemplo, você faz perguntas, você dialoga, você fala assim, olha, construa um texto sobre a descoberta do Brasil como se você fosse Shakespeare. É tipo um chat, é isso, doutor? É isso aí, tipo um chat, só que é um chat que parece que tem uma outra pessoa do outro lado, né? Uma pessoa do outro lado com um super cérebro. Gatinho 86 entrou na sala. Então, aí imagina que esse gatinho 86 é tipo o Einstein, entendeu? De muitas áreas ao mesmo tempo. Então, tem uma capacidade muito grande. E isso está dando origem a especulações sobre o surgimento da AGI. O que é a AGI? É a Inteligência Artificial Geral, ou Artificial General Intelligence, que é um sistema de inteligência artificial capaz de fazer tudo que um ser humano faz, só que muito melhor. Tudo, absolutamente tudo. Então, pensando em sistemas robóticos, né, que são capazes, correm mais que a gente, dançam melhor que a gente, fazem qualquer tarefa física melhor que a gente, e também do ponto de vista intelectual, conseguem desempenhar melhor que a gente em tudo. Melhor que nós aqui, com certeza. Não precisa muito dançar, então, qualquer um. Então essa ideia tem levado muitas pessoas a temer que uma inteligência artificial dessa no final das contas, decida acabar com a humanidade, né? Então, é daí que vem esse papo de que 10% de chance, existem 10% de chance da humanidade desaparecer por causa desses desenvolvimentos da inteligência artificial. Quer dizer, como o negócio está explodindo agora, as pessoas projetam que em 20 anos, esses robôs que vão estar aí, e de fato vão mesmo, que estão no carro autodirigível e tudo mais, né? Eles vão tomar conta do mundo e vão destruir a humanidade. Eu sou absolutamente cético em relação a isso. Não vejo nenhum cenário racional em que faça sentido. Por quê? Porque a gente tem que pensar a humanidade não como uma pessoa. A humanidade é 7,8 bilhões de pessoas. E para mim, se o robô quer tomar uma fábrica para fazer cópias de robô, eu vou passar com o carro em cima dele. Simples assim, entendeu? Boa, doutor, boa! Então eu não acho que... Nós temos o mesmo pensamento, doutor. Nós temos o mesmo pensamento. 7,8... Olha, anda em Curitiba, anda em São Paulo, no Rio de Janeiro, aquele enxame de gente, é mesmo que vai vir o robô de lata e vai tomar conta? Eu acho que é muito implausível. Não é só questão de opinião. Eu nunca vi um cenário descrito que alguém fale assim, olha, vai acontecer desta maneira, isto, depois aquilo outro, e aí, por causa disso, aí as máquinas vão se replicar dessa forma e ninguém vai conseguir dominá-las. Eu vejo sempre quando chega num determinado ponto que a gente passa com o carro em cima e acabou, entendeu? Então, eu sou cético em relação a isso. Mas tem gente que não é, gente muito inteligente. Zicão, se eu atropelar um robô no trânsito, é assassinato ou é só uma batida de trânsito? Eu acho que é só uma batida de trânsito, né? Desculpa atropelar. Por falar em atropelar. Eu fico imaginando a primeira chuva. Uma chuva que der já estraga o robô, né, doutor? Uma chuva pode se molhar. Eu acho isso aí, entendeu? Precisa de uma bateria. Eu acho remota a chance dessas coisas acontecerem. O que não quer dizer que não tenham consequências seríssimas. Veja bem, no campo financeiro, mais do que isso, no campo econômico, os impactos da automação, da transmissão do trabalho humano para sistemas inteligentes, para máquinas, sobretudo softwares que conseguem fazer as coisas, vai ter um impacto econômico gigante. Na verdade, já está tendo. Sim. Então, a gente não pode menosprezar os impactos. Outra coisa, é óbvio que no futuro essas coisas todas vão fazer com que a gente mais e mais se relacione com máquinas, com softwares, do que hoje em dia. Talvez até proporcionalmente mais com softwares do que com pessoas. Então, isso pode mudar muito a maneira de pensar. Minha visão é que a gente está cada vez mais desenvolvendo um negócio que eu chamo de algoritmização do pensamento, que é uma maneira de interagir com as máquinas que reflete nossa intuição sobre como funciona mais. Mas, e a algoritmização vai aumentar. Então a gente vai virar, entende? A gente vai
domesticando os algoritmos, as máquinas, mas a gente também vai sendo domesticados. Então isso vai aumentar. Mas eu não acho que desse tipo de situação que precisa ser muito bem equacionada, a gente salta pro fim da humanidade. Eu não vejo sentido nenhum nessa relação. A gente imaginava, eu quando era novo, e faz tempo, lá em 1980, a gente imaginava nos anos 2000 o carro voando, né? Hoje em dia nem carro elétrico, normalmente tem aí, os caras dão conta da autonomia aí. Mas o curso do progresso é mais lento do que a gente espera sempre. Exato. Imagina até o próprio De Volta para o Futuro, imaginava um carro no futuro. E você está investindo bastante em tecnologia, né, presidente? Eu tô fazendo, sabe, doutor? Acho muito importante. Cara de pau. Se o senhor me permitir, até eu gostaria de fazer um agradecimento pela participação, porque abriu a mente desse povo, principalmente aqui de Curitiba, que a vida não é só picanha, sabe? Que a vida tem robô que não come picanha, sabe? E quando eu falo em robô, eu lembro do meu tempo que eu passei em Curitiba. Isso tudo nós temos que ter, sabe, esse pensamento do futuro. Isso eu trouxe brilhantemente, ele abriu a mente das pessoas, que uma abóbora, sabe? Uma abóbora você pode comer e com a inteligência artificial você imaginar que é uma picanha. Ô, presidente, falando em agradecimento, a gente quer agradecer demais hoje a participação do Álvaro, doutor Álvaro aqui com a gente agradece demais e logo você estará aqui em Curitiba e presencialmente com a gente, viu, doutor? Eu agradeço muito, também foi um enorme prazer. Programa sensacional, parabéns pra vocês, pra todo mundo que nos escutou também, um abração e até a próxima. Até a próxima. E anoiteceu lá, anoiteceu, que bonito, lá anoiteceu. E suas redes sociais, doutor? Eu tenho um Instagram que é Álvaro Machado Dias, @AlvaroMachadoDias. Também tô no LinkedIn, que é Álvaro Machado Dias, sei lá como é que é lá no LinkedIn, pra ser sincero. E se você me permite, enfim, mais no Instagram que eu cuido um pouco mais, assim, tenho equipe lá que trabalha nesse negócio super legal, então tem conteúdos muito bons. E eu queria, se vocês me permitem, dizer que eu vou lançar um livro e também um filme. Então vai ser bem legal, lançamento 15 de maio e já tem uma página. A página é defuturoemfuturo.com. Então, vocês me permitem, defuturoemfuturo.com. Você encontra lá, quem quiser se inscrever para ir. O lançamento vai ser no cinema aqui em São Paulo, né, para a estreia do filme. E eu acho que vai ser muito legal. Mas tem um livro também que vai para o Brasil inteiro. Então, quem tiver interesse, quiser saber sobre esse tema, e não só saber sobre o tema, é conhecer umas opiniões mesmo, sabe? Não é meramente expositivo, é crítico. Então, quem achar que vale a pena, defuturoemfuturo.com, eu agradeço muito aí pelo espaço para poder falar isso. Boa, doutor! Que demais! Doutor Álvaro Machado Dias! Obrigado, doutor! Boa do seu rádio. Grande abraço! Um abração para vocês. Tchau. O Boa da Pan volta já.